Ao longo de 3 décadas, a figura de José Afonso marcou de forma indelével a música e a cultura portuguesas. Os seus poemas e canções, eivados de um humanismo universalista, continuam também a ser um exemplo de empenhamento artístico em causas sociais e políticas. Galinhas do Mato foi o seu último trabalho, registado em circunstâncias difíceis devido à progressão da doença que lhe veio a ser fatal. Neste documentário exclusivo, reunimos os testemunhos inéditos de alguns dos que com ele conviveram e colaboraram nestas gravações. Tocámos muito com o Zeca, quando digo nós, Trovante, uma altura em que o Trovante era, em várias situações, foi o grupo de apoio do Zeca em espetáculos ao vivo. Posso dizer que fomos a Angola a primeira vez em 78, com o Zeca, com o Fausto e com o Adriano, e em que nós fomos não como Trovante, mas como grupo de apoio, como músicos deles. E tocámos muitas vezes ao vivo e de repente surge o convite do Zeca para nós fazermos os arranjos, fazermos toda a parte de produção musical e de suporte musical do Fura Fura. Nós começámos a fazer esse trabalho com ele, gravámos algumas faixas, trabalho esse que depois veio a ser agarrado no resto pelo Júlio Pereira. Eu conheci o Zeca, suponho, em 77, quando ele gravou com as minhas tamanquinhas. E foi um conhecimento assim daqueles assim muito rápidos, porque ele necessitava de um músico para tocar guitarra num tema que se chamava Índios da Meia Praia, aliás o tema pelo qual a Dulce Pontes foi conhecida. E portanto conhecemos ali e ele gostou do meu trabalho de guitarras e reencontramos um ano depois à porta da barraca, que era ali no Rato. E o Zeca disse: és tu que me vais salvar. Estava ele então a gravar o Fura Fura, que por qualquer motivo houve ali um problema qualquer, que eu não sei muito bem qual foi, mas o Zeca ficou ali um bocado pendurado e eu começo a trabalhar com o Zeca exatamente aí, ou seja, começo a trabalhar com ele em alguns arranjos de alguns temas do Fura Fura e a partir daí continuei sempre. Ou seja, a partir daí forma-se um grupo onde começámos a acompanhar o Zeca regularmente, ou seja, já digamos, a partir daí o Zeca começou a cantar de uma maneira organizada, até porque seguiu-se algumas turnés na Europa e as coisas aí já eram um bocado mais organizadas, não é? Vi-o a primeira vez, eu tinha para aí 16 anos, na altura em que ele era ainda o Dr. José Afonso e cantava baladas, já no período de ruptura com o Fado de Coimbra tradicional, e isto foi no princípio dos anos 60, sim. No Algarve, eu era vocalista de um conjunto de baile. O Zeca, antes do 25 de Abril, e mesmo até durante essa altura, era de facto um portador de qualquer coisa revolucionária, de qualquer coisa irreverente. Mas é evidente que com o aparecimento das novas gerações, e é isto que eu acho que todos nós temos que ter consciência, que ao aparecer uma nova geração, aparece uma nova geração de acontecimentos. Não é? E portanto, necessariamente, aquilo que tem importância agora deixa de ter 10 anos mais tarde. Não é que seja pior, simplesmente teve o seu tempo. Eu era editor há relativamente pouco tempo e fazer Zeca, quer dizer, era o melhor que poderia acontecer a um editor, não fosse a mim fazer qualquer outro. Lamentavelmente sabíamos que iria ser um só trabalho, geralmente nos contratos prevê sempre, enfim, 2 ou 3. Pelas razões que todos sabemos, tratava-se de fazer um disco. Começa a existir no mercado uma grande oferta, já naquela altura. O rock, de certa maneira, retoma, não é? Com a história do Rui Veloso, começam a aparecer jovens, não é? Que começam a falar das nossas coisas utilizando outra linguagem, outros géneros musicais. Não é? Ora, isso, de algum modo, eu acho que abafou, de certo modo, aquilo que era a maneira como era recebido os discos do Zeca, como tinham sido sempre recebidos os discos do Zeca. Eu recordo-te que, isto é absolutamente incrível, mas é verdade, que o disco com as minhas tamanquinhas foi considerado o pior disco do ano. Não tenho nenhuma dúvida de que o Zeca sabia que aquilo ia ser o seu último disco. O Zeca sempre foi um defensor intransigente da qualidade naquilo que fazia, pelo menos em estúdio. E portanto ele tinha que ter a noção
de que não teria muito mais possibilidades de se revelar como compositor, etc. Este disco não é um disco fundamental por ter lá mais duas coisas interpretadas pelo Zeca Afonso. É um disco fundamental para se entender a capacidade espantosa dele como compositor. O Zeca era uma pessoa, aliás, toda a gente que o conheceu, era uma pessoa muito especial. O Zeca musicalmente tinha um sentido melódico incrível, uma espontaneidade muito grande. Era um espontâneo. Era um homem que se preocupava bastante com o envolvimento musical que iam ter os temas dele. Mas a sensação que eu tinha quando os compunha não estava muito para aí virado, eu estava muito mais virado para a condução melódica e para a linha melódica. Porque ele de facto não era um músico, não era um instrumentista, não é? E como tal, toda a noção que ele tinha de enquadramento harmónico deixava isso muito nas mãos dos outros, mas ele estava atento e estava em cima das situações, ou seja, ele instrumentalmente muitas vezes dizia que tinha quase uma aversão e quase epidérmica a baterias e a instrumentos desse género, ou seja, ele era muito ligado nos instrumentos populares, nos instrumentos tradicionais. E além disso, penso que era um homem que prezava muito o contacto humano. O contacto humano para ele era fundamental, e era fundamental também saber que as pessoas que estavam à volta dele estavam bem. Transmitia uma afetividade muitíssimo grande. Ele sentiu como tal, sentiu assim. Ele de facto era um ouvinte de tudo, ele era um curioso. E muito provavelmente isso está na base daquilo que forma a diferença. Em que é que o Zeca é diferente de todos os outros compositores? Em que é que ele é diferente? E é diferente evidentemente num todo, e o todo é o feitio, é a sua maneira de ser. Ele é curioso, e curioso provavelmente desde miúdo, não é? E era curioso sobre todos os géneros musicais, não era um fulano ortodoxo que dissesse que este género é que é bom e que o outro não presta, não é? Ele nunca faria uma coisa dessas, nem quer fosse com um livro, quer fosse com uma pintura, quer fosse com um género musical, fosse com o que fosse, não é? E ele adquiria sabedoria, não é? Mas não se pode esquecer também uma figura que vai ficar na crónica dos feitos da música portuguesa, que é o Zé Manuel Forte, e cujo empenho é decisivo, determinante, e era sempre, o próprio Nuno, o editor deste disco, e é particularmente interessante também que o último disco do Zeca tenha sido editado por uma editora que, numa altura em que Onde as multinacionais, de certa maneira, estavam a dar cabo das pequenas editoras, aliás, aí na Europa toda. O José Fortes, para além da sua arte de bem gravar e mostrar, era sempre um artista adicional, um músico adicional, um coprodutor adicional. Isto é, em qualquer trabalho de grande qualidade, o José Fortes, não por ingerência, mas pelo seu talento, não só como técnico, mas porque era de facto um artista, também dava garantias sempre. Era sempre, não se limitava a registar. Se lhe perguntassem, ele dizia o que é que estava bem e o que é que estava mal.